Olá, pessoa, sua bênção. Eu me chamo Gleide Davis, sou candomblessista, pesquisadora e estudante de saúde mental. E o seu ebó de conduta de hoje é esse podcast. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao nosso podcast, ao nosso ebó de conduta, onde a gente vai falar sobre espiritualidade, ancestralidade, saúde mental, religiosidade afro-brasileira, pensar como o nosso axé se manifesta no cotidiano através da nossa conduta e como a nossa conduta reflete no nosso axé. Parece que é uma coisa que se conecta para você? Se não, aqui a gente vai dialogar sobre isso. O nome é um pouquinho autoexplicativo, né? Aqui a gente vai falar sobre como cada gesto, cada atitude, cada palavra reflete na nossa vida, reflete no nosso orim, na nossa cabeça, no nosso ará, no nosso corpo, no nosso ocã, no nosso coração e reflete no nosso axé, na nossa prosperidade, no nosso propósito, no nosso caminho e tudo aquilo que a gente vai construindo como pessoas, né? Aquilo que a gente deseja ser, enfim, sobre toda a nossa composição como pessoa, como ser humano. E é óbvio que o episódio de hoje já tem tema, né? A gente vai falar sobre axé e equilíbrio. O cuidado começa por mim, comigo. Sim, por incrível que pareça, a gente, na realidade, isso é uma questão cultural religiosa. Todas as religiões acabam manifestando a percepção do cuidado, a manifestação do zelo a partir do orixá para a gente, a partir de Deus para a gente, Jesus Cristo, Ganesha, Alá, Tupã, quem quer que seja, né? Porém, na filosofia iorubá, na concepção afro-brasileira, o nosso cuidado, o nosso equilíbrio parte principalmente do nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele precisa ser bem utilizado, ele precisa ter sabedoria ao ser exercido. E como é que a gente faz isso no campo da religiosidade? Através do culto a Ori, através do Bori, através do alimento para a nossa cabeça. Para que serve alimentar a cabeça? A gente alimenta a nossa cabeça para que a gente possa alimentar positividade, equilíbrio, sabedoria, para que a gente comece a enxergar a realidade como ela é, vias de fato, e para que a gente possa tomar as atitudes necessárias para melhorar a nossa história, se ela já está muito boa, ou mudar os rumos dela caso alguma coisa aí esteja fora do eixo. Sacou? Mas e fora do terreiro? E quando você não está dando bori? Como é que você cuida do seu equilíbrio? Como é que você cultua o seu axé? Como é que você pode ter essas correções aí, né? Para que o seu propósito, para que o seu caminho, ele seja devidamente ajustado. São condutas morais que nós adotamos, seja por compreensões de certo e errado, né, que a sociedade vai colocando para a gente, seja através da construção do nosso pensamento crítico, mas é altamente recomendado que a gente aprenda com a filosofia dos orixás sobre o que é conduta e como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, a gente sabe que o mundo tem uma infinidade de empecilhos para que a gente acesse as coisas boas, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, que a gente vive num mundo onde o nosso tempo está sendo roubado de nós, onde a gente não consegue fazer mais nada, onde a gente precisa se dedicar cada vez mais a produzir para outras pessoas e a gente acaba negligenciando, sem querer, é claro, né? O cuidado com a gente, o cuidado com os nossos, né? A gente acaba distorcendo, né, a percepção do que é prosperidade, acreditando que prosperidade é acúmulo de bens materiais e não que não seja, é também, né? O dinheiro, ele é um facilitador, mas ele não é tudo. Porque se você tiver bastante dinheiro, mas não tiver sabedoria,
você vai ser pobre, né? Você vai gastar muito mais do que o que você vai ganhar, ou você não vai saber o que fazer com aquilo, vai se desequilibrar e vai se perder no seu caminho. Então, a conduta, ela entra como uma ferramenta, né, que a gente aplica da gente para fora, para que a gente possa ir ajustando a nossa percepção de axé. Mas para além disso, e com tudo isso, a gente também precisa saber o que, que é pra gente, né? Por que, que eu falei que dinheiro não é tudo? Que não adianta ter dinheiro se a gente não tem livre-arbítrio bem usado. Porque se a gente pega de outras pessoas, a gente vive num sistema que padroniza a felicidade, padroniza o que é sucesso e padroniza o que é a Jé. A Jé é prosperidade, mas não é qualquer prosperidade, é a prosperidade espiritual. Para algumas religiões, a prosperidade consiste em ter o carro do ano, em ter a casa muito grande, em ter X, Y e Z valor de salário. Mas será que dentro da lógica capitalista todo mundo consegue ganhar o mesmo salário, ter o mesmo carro e a mesma casa? Será que você não vai passar a vida inteira perseguindo isso e não vai conseguir? E ao invés de respirar, falar, poxa, será que eu realmente quero isso mesmo? Será que você não está somatizando padrões de outras pessoas e só se frustrando? Como eu falei, o dinheiro ele é necessário. O dinheiro, inclusive, é Exu também, né? Porque afinal de contas, Exu é o orixá do mercado. Sem o dinheiro, a gente não consegue se paramentar para termos o básico, né? Alimentação, saúde, mobilidade, vestimenta, segurança, proporcionar para os nossos filhos. Mas, para além disso, é importante a gente saber o que fazer com esse dinheiro e se realmente a quantidade que os outros lá te disseram é o suficiente para você. Porque muitas vezes você ganha R$ 3.000, mora sozinho numa casa própria, vive excelentemente bem, e alguém fala para você que não é o suficiente. Você começa a criar frustrações onde não existia e começa a viver uma vida de perseguição para aquilo que talvez não chegue para você, por falta de acesso, por falta de igualdade social, por uma série de coisas. E aí, ao invés de você estar aproveitando esse acesso que já lhe foi dado, né, o fato de não lhe faltar nada na sua realidade, você começa a desenvolver uma série de desequilíbrios emocionais, mentais e energéticos, buscando uma prosperidade que não vai chegar para você. E aí é que entra o equilíbrio, que entra a conduta para a gente compreender até onde a gente consegue ir nesse sistema desigual e o que a gente pode fazer para colher a Jé nele, para colher prosperidade nele, com aquilo que a gente já tem e até onde a nossa mão consegue alcançar. Tudo que eu acabei de falar parte muito da concepção do autoconvencimento, né? Se você não está devidamente convencido de que o que você tem pode não ser muito, mas é o suficiente, de que o que você tem pode não ser riqueza para o capitalismo, mas é a Jé, é prosperidade, é fartura, ninguém vai conseguir te convencer do contrário. Quando Obatalá ordenou aos orixás que atravessassem o oceano da vida para salvar o ser humano e ninguém foi capaz de fazer isso, só Ori, Ori está nos ensinando que tudo começa por aqui, ó, pela nossa cabecinha, pelo autoconvencimento, pela nossa capacidade de compreender que nós somos capazes com aquilo que a gente já tem. E se está pouco ainda, se não está suprindo as suas necessidades básicas, é pedir a Ori que nos dê discernimento para saber por onde começar para adquirir mais. Não é pelo coach pelo coach que estudou nas melhores escolas desde sempre, né, que não precisou fazer o esforço mínimo sequer para fazer faculdade, que não precisou se esforçar nem para ter o dinheiro que já possui na vida, que você vai pedir conselho. É para aquele que melhor te conhece, sua cabeça, seu orixá, a sua própria métrica
de prosperidade, a sua própria métrica de trabalho, a sua própria métrica de sucesso. Nós precisamos aprender a nos autorreferenciar. Precisamos aprender a sermos referências de nós mesmos. O nosso coletivo é importante para a gente aprender com as vivências dos nossos irmãs e irmãos. Mas a nossa autorreferência é importante para que a gente não crie paranoias sobre comparações que não fazem sentido, comparações que são surreais, comparações com pessoas que já nasceram abastadas, sacou? E esse essa métrica, essa régua social, ela nunca, nunca vai se igualar se a gente não tiver autoconhecimento para isso. Buscar a igualdade social é algo que talvez a nossa geração, eu e você, a gente não alcance. Mas lutar por dias melhores pode fazer com que o mundo fique menos difícil para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. Igual aquela frase, aquele ditado iorubá que diz que a terra ela não foi dada para nós pelos nossos mais velhos. Na verdade, ela foi emprestada para nós pelos nossos mais novos. Sacou? Somos nós quem temos que construir uma sociedade mais igualitária para os nossos filhos. Mas até lá, o que a gente faz para ter uma vida melhor hoje? A gente faz o que é possível dentro daquilo que a gente já possui. O ebó de conduta, o equilíbrio e o axé que começa comigo mesma, a filosofia de Oxóssi nos ensina a importância da gente agregar positivamente e escolhermos ser boas pessoas não é tão difícil quanto parece. A gente coloca métricas muito altas, né? Métricas relativamente estrangeiras sobre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Não se preocupar muito com as escolhas de outras pessoas não é muito difícil, não. Não julgar a sexualidade do outro, não julgar as condições sociais do outro, também não é muito difícil. Por quê, meu amor? Um Uno e um Audi chegam no mesmo lugar. Não importa quanto tempo cada carro vai levar para chegar no mesmo destino, eles vão chegar no mesmo destino. Esse pano branco que eu estou usando e um pano de seda, eles vão ter a mesma serventia. Não importa o caimento que vai dar no meu corpo. Eles foram criados para me vestir. O amor de uma família entre uma mulher e um homem e um homem, uma mulher e uma pessoa não binária com outra pessoa não binária, não faz a menor diferença na sua existência. Nada que diz respeito a algo que vai atingir você diretamente pode e nem deve ser apontado por você. Você pode achar qualquer coisa. Você só não pode julgar. E não julgar requer uma mudançazinha de pensamento, né? Não tem como uma pessoa ser boca fechada e mente fechada. Geralmente, pessoas de boca fechada têm a mente muito aberta. Então, você pode escolher abrir a sua mente, não se preocupando tanto, né, com o que o outro faz com a sua própria existência. E aí eu acho que a gente consegue, devagarzinho, um pouquinho, ir construindo, né, uma conduta coletivamente positiva. E no nosso dia a dia, a gente consegue, sim, colher bons frutos disso. Começa pela gente. Não importa o quanto o outro faça diferente. Você não pode se corromper, você não pode ser corrompível tão facilmente assim, só porque outra pessoa pode se mostrar relativamente mau caráter, sabe? Isso é conduta. É escolher ser você, mesmo que o outro não queira isso. Pois é. E sem esquecer, é claro, de você escolher ser uma boa pessoa para você também, né? Escolher falar não, mesmo podendo. Escolher não dar uma opinião, mesmo quando ela for requisitada. Mesmo quando você quer muito, 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 muito falar, mas você sabe que aquilo ali vai gerar uma dor de cabeça chata. Não, não quero falar, não sei. Aí eu não sei, amiga, não sei, amigo.
Hoje não, hoje eu não quero falar. Escolher se abster de todas as responsabilidades que não lhe cabem. Também é escolher ser uma boa pessoa para si, sabe? Escolher se acolher quando for necessário. Escolher dar uma choradinha, mesmo que para isso você precise se trancar no banheiro por alguns minutos. Escolher ser para você. Também, com certeza, é boa de conduta. Também é, com certeza, escolher, colher, plantar esse axé e esse equilíbrio que vem de dentro para fora. Escolher se humanizar, se reconhecer. Para aí sim você conseguir se identificar com o mundo ou não, de alguma forma, sabe? Mas me conta aí, será que essa conversa toda tá fazendo algum sentido para você? Porque para mim isso faz todo sentido, né? E se faz muito sentido para aquela amiga, para aquele amigo, para aquele amigo, manda para ele esse primeiro episódio, me fala aí o que você achou. Eu tô tão entusiasmada, empolgada para falar pra caramba aqui, então eu preciso muito do feedback de vocês nesse sentido. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você veio de algum outro lugar aleatório, me siga aí nas minhas redes sociais. Eu vou deixar o arroba em algum lugar aqui da tela. E é isso, gente. Ai, esse foi nosso primeiro episódio do podcast É Bode Conduta, meu amor. Até o próximo episódio, se Orixá quiser.